Grande Jonathan Shaw aí, gente. Boa noite aí, mestre. Boa noite, tudo bem? Tudo bem, cara? Primeiramente, quero agradecer aí pelo seu tempo, pela sua dedicação, por estar se doando aí esse tempo aí pra gente, porque eu sei que a vida é corrida mesmo, assim. Muito É um obrigado mesmo. prazer. Eu agradeço, obrigado pelo convite, tá? Mestre, quem é o famoso Jonathan Shaw que todos que eu entrevistei, todos os tatuadores, Rio, São Paulo, Porto Alegre, Londrina, comentou e falou, cara, você tem que conversar com o Jonathan Shaw. Meu amigo Ties, Carlinhos, o Brasil inteiro falou, quem é esse Jonathan Shaw? Lico, você tem que falar com ele, que é o cara, acho que mais polêmico da história da tatuagem, muitos amores, muito ódio envolvido, muita transcendentalidade, que é um cara que é transcendental demais, tem uma energia assim, Lico, surpreendente. Eu falei, cara, vou conversar com ele, eu tenho que conversar com o Jonathan. Quem é o Jonathan Shaw? Who is Jonathan Shaw? Bom, isso é a pergunta que eu me faço todo dia, toda hora. Eu, não, eu ainda estou para descobrir quem sou eu, né? Essa eterna busca, né, de saber quem é cada um, né? Qual que é a propósito da vida. Então, é um grande elogio se essa gente toda está falando alguma coisa de mim, porque, na verdade, eu tenho esquecido muito, né? Muito sobre. É como se fosse. Porque eu parei de tatuar e faz uns 20 anos, né? Faz uns 20 anos que eu me aposentei da tatuagem. Eu acho que uma vez que uma é tatuador, sempre vai ficar para a vida inteira, sabe? Esses raízes, né? Mas eu já parti para outras encarnações, outras vidas, outras coisas. Eu, eu parei de tatuar assim em tempo integral, já faz mais ou menos 20 anos, para eu me dedicar à literatura. Já escrevi e publiquei uma porrada de livros, e eu estou mais nessa busca interna. Então, para mim, a tatuagem foi uma fase da minha vida, uma fase muito importante, muito marcante, literalmente, né? Mas hoje em dia eu não penso muito na tatuagem assim, a não ser uma vida que eu já conheci, que eu já contribuí e que eu já saí fora, né? E, então, mais Que uma lindo vez que. isso. Hã? Que lindo isso, que lindo. Não, são vários livros que eu escrevi, vários livros. Não, eu falei que É, lindo, que bonito isso, que interessante isso. Que você está falando sobre etapas de vida na mesma vida, né? E você conseguiu separar a tatuagem e dar um outro processo. Isso é a é, vida de tatuador, isso é a vida de pessoas comuns, pessoas que eu acho que realmente, quando falaram, conversa com ele é transcendental, eu já estou vendo que o bate-papo vai ser incrível, cara. obrigado. Eu acho que poucos vão entender esse negócio, porque a maioria segue, né, na trajetória. Sei lá, para mim a jornada são muitas, são muitas vidas dentro de uma vida só, né? Várias encarnações. Então, aqui na verdade, eu tatuei muito poucos anos aqui no Brasil, muito pouco tempo no Brasil. Você Eu, veio da onde? Qual é a sua origem? eu nasci nos Estados Unidos de pai judeu e mãe cigana, os dois da Rússia, né? De descendência russa e sou de origem cigana, principalmente, porque eu fui criado pela minha mãe, que é cigana, que é filha de ciganos. Então, eu acho que esse negócio de viajar o mundo e mudar de encarnação e mudar de posicionamento, sabe, uma coisa que vem até dentro da sangue da gente, né? Eu fico me analisando assim, às vezes, vendo, porque
eu mudei tantas vezes de países, de lugares, de linhagens, de trajetória, né? Então, eu acho que é uma coisa enraizada, né? Uma coisa hereditária, de certa maneira, uma karma, né? Que a gente nasce para cumprir, descobrir, e examinar, e desfrutar, e sofrer, e aproveitar, apreciar e tudo mais. Então, é tudo uma escola de vida para mim, sabe? Mas a tatuagem, na verdade, eu tatuei muito poucos anos no Brasil. Bem no início da minha carreira de tatuagem, que eu não era muito bom de tatuador. Quando eu cheguei no Brasil, eu era novo na tatuagem, eu estava fazendo experiência com tatuagem. Aí eu comecei a desenvolver a parte técnica usando a pele disponível, né, naquele início dos tempos, né, como cobaia um pouco. Então, porque a gente estava rabiscando, todo mundo tinha que navegar um mundo escuro, porque a tatuagem naquela época não era nada como é hoje, não era uma coisa mainstream, era uma coisa bem underground, então, e éramos poucos, né? A gente era uma meia dúzia de tatuador no Brasil, e eu era um desses, então, não é que eu fiz altas coisas assim para desenvolver a arte de tatuagem aqui no Brasil. Isso para mim veio muito depois que eu fui embora do Brasil, voltei para os Estados Unidos, comecei a tatuar em Nova York, aí sim, eu fui pioneiro de estilos, inovador, de assim, de estilos, de experiências, coisas diferentes que eu podia, sei lá, contribuir, deixar minha marca no mundo de tatuagem de uma forma interessante, diferente. Mas aqui no Brasil, minha carreira não era nada disso. Eu era mais um moleque rabiscando, tentando aprender assim o alicerce básico, técnico, sim, de tatuar. E eu comecei com essa galera. Era o Thies, era o Caio, eram os irmãos Jorge Davis, Marco Davis, e o Lister Boris, e era praticamente. Não tinha Ana quase Velho, ninguém. Hein? Ana Velho, Carlinhos. Era pouca gente, era muito pouca gente. Então, e a gente nem conhecia todo mundo. Eu não conheci todo mundo. Eu conheci mais, era o Caio, o Thies, e através do Caio eu conheci os irmãos Davis e o Boris, e era isso. Eu nem conheci muita gente, sabe? A gente era cada um do seu mundinho, cada um tentando aprender. E os caras que eu era mais assim chegado era o Caio e o Thies. Então, muito isso que se fala de mim aqui no Brasil, eu acho que vem de uma certa mitologia, porque, na verdade, eu não fiz grandes coisas aqui no Brasil, sabe? Eu, Olha, eu, eu tatuava aqui no Rio de Janeiro, sozinho, rabiscando. Eu abri uma das primeiras lojas de tatuagem em Búzios, e rabiscava, aí fazia o rabisco, aprendia, treinando. Chegou uma hora que eu conheci alguém que chegou no estúdio com uma tatuagem que eu achei muito maneiro, e assim, nossa, que tatuagem com várias cores e uma coisa diferente, sabe, de que eu conhecia. Eu perguntei, de onde vem essa tatuagem? Eles falaram de um tal de Marco Leone lá em São Paulo. Eu falei, olha o nossa, Marco. isso que é tatuagem? Esse cara tatua mesmo. Bom, eu queria poder tatuar tão bem quanto ele. Aí um dia eu fiz a peregrinação e eu fui lá conhecer o Marco, lá em São Paulo, no velho Tatuí, e fui muito bem recebido, a galera muito legal, conheci o Fred, conheci o Tito, esse povo todo, o Luiz Segato estava lá, e Tá aí até aí, assistindo, tá aí assistindo nossa live. Eu tô muito feliz que ele tá lá em Miami agora, fuso horário, tudo.
E tá aí meu grande amigo, nosso grande amigo aí, Luiz Segato aí. Obrigado, irmão, Opa, por estar participando aí. Ele tá aí, mandou é um abraço, tio, te chamou de tio. E aí, é tio? tio, tio João, meu apelido. É isso Tio aí. João. Ah, Luiz é irmão de coração mesmo, a gente já viveu altas aventuras. Então foi nessa época que eu conheci essa galera, aí eu comecei a tatuar no Tatuiu. Lá eu conheci até o amor da minha vida, minha ex-mulher, Verinha, que a gente é irmão eternamente até fechar o caixão, a gente anda junto sempre, mas ela já casou com outro cara, eu já tive vários casamentos também com outras pessoas, mas a gente está sempre junto. Ela Que realmente, lindo. sabe, foi amor da minha vida, eu conheci lá na loja do Marco, e depois a gente se juntou, viajou o mundo junto, e aí eu conheci essa galera. Aí sim, eu comecei a aprender alguma coisa a mais sobre tatuagem, né? Aí comecei a desenvolver certas coisas e depois eu fui embora do Brasil, porque, sei lá, eu queria aprender mais. Aí eu fui fazer aprendiz de verdade com Bob Shaw, um dos mestres de tatuagem, né? Old school, da velha guarda. Aí com Bob Shaw eu comecei virar tatuador profissional. Mas eu posso dizer que nos anos que eu tatuava aqui no Brasil, eu não era nada de tatuador profissional. Eu era um estudante querendo aprender alguma coisa e me dedicando a uma coisa que eu queria muito, sabe, estar dentro desse mundinho de tatuagem. Então aí começou aqui no Brasil. Mas se o povo acha que eu sou alguma coisa aqui no Brasil, eu acho que não é pela contribuição que eu fiz aqui no Brasil, porque aquilo ali era praticamente nulo. Não, Mas, não pense assim, cara, não pense, porque, olha, não, não, agora há pouco. peraí, deixa eu terminar meu pensamento. Não é que eu tatuava, fazia altas tatuagens no tempo que eu estava fazendo meu estágio aqui no Brasil. Eu acho que se eu ganhei alguma fama aqui no Brasil, era simplesmente por ser um dos primeiros, entendeu? Mas, como um dos primeiros, eu não posso dizer que eu era grandes coisas. Depois eu comecei a fazer umas coisas bem diferentes, bem interessantes, mas isso foi depois de ir embora do Brasil. Se qualquer fama que eu tive no Brasil foi simplesmente por ter estado no lugar certo, na hora certa, porque em termos de arte, eu nunca fui um pioneiro aqui no Brasil. Depois eu cheguei a ser pioneiro em outros lugares, desenvolvendo estilos novos, coisas novas e tal. Sim, mas aqui no Brasil eu acho que eu só fui pioneiro no sentido que eu fui um dos poucos caras que tinha, sei lá, tinha essa loucura na cabeça de querer tatuar num lugar onde realmente não existia tatuagem, não existia. O mundo de tatuagem não era uma meia dúzia de maluco querendo rabiscar, sabe, e aprender, fazendo estágio desse jeito. Então não era esse mundo que a gente vê hoje em dia, que é um negócio tudo desenvolvido, tudo bonito, tudo, sabe, cheio de arte, coisa e tal. Então é interessante que realmente eu vivi uma época de tatuagem aqui no Brasil que não existia tatuagem no Brasil, existia esse meia dúzia de maluco querendo aprender, né? O Então, conceito de tatuagem ainda estava sendo formado, né? Ainda estava, como você mesmo falou, meia dúzia de maluco fazendo experiências e desenvolvendo aquilo ali simplesmente pelo amor, pela loucura mesmo de fazer. Mas não tinha dentro da sua concepção a tatuagem como já existia na América, nos Estados Unidos, Europa, né? Ainda estava se formando tudo isso, né? bom, nessa época, isso era o início dos anos 80, e nessa época, até nos lugares onde tinha uma tradição mais desenvolvida de tatuagem, como nos Estados Unidos, na Europa, até nesses lugares o negócio só começou
pegar fogo e começou a virar a página para começar a ser o que se encontra no mundo de hoje, isso só começou também no início dos anos 80. Antes disso, tatuagem era uma arte bem popular, bem tupiniquim, até nos Estados Unidos, onde tinha tatuadores de verdade, que tinha altas técnicas e tal. Tecnicamente, sabe, os caras eram mais fera, muito mais, porque tinha acesso a uma certa tradição, mas era uma tradição bem, mesmo naquele contexto, era uma tradição bem tupiniquim, assim, comparado ao que começou ser depois de 82, 73, 74, começou, sabe, entrar gente com outra visão, gente com background artístico e tal, sabe, começando a contribuir realmente novos estilos e novas ideias, né? Então, e agora, hoje em dia, tatuagem é qualquer coisa, sabe? É uma arte comercial que também se dispõe de altas tecnologias e muitos artistas bem talentosos, né? Talentosos e bem... uma coisa que a gente nunca acreditava que ia existir, sabe? Tanto desenvolvimento de uma arte que começou assim, sendo bem primitivo, né? O Bola tá perguntando aí se você foi editor em uma revista em Nova York sobre tatuagens, né? Claro. Sim. Tattooing, né? Não, International Tattoo Arts. Nisso sim, eu fui pioneiro, porque eu fui convidado eu era tipo o homem de um olho só na terra dos cegos, né? Então não tinha alguém no mundo de tatuagem que tinha assim uma visão literária, que eu sou escritor, eu sou assim um cara meio intelectual e então minha formatura sempre foi assim, voltado para a parte literária, mesmo dentro do mundo de tatuagem. Só que no mundo de tatuagem não tinha onde praticar, né, a parte literária, então, mas eu era um cara de palavra, eu era um cara de visão literária, e aí quando começaram a fazer as primeiras revistas de tatuagem, eram umas revistas bem tupiniquim, bem primitivos. E aí alguém teve a ideia de fazer uma revista de tatuagem dedicada somente à tatuagem, porque antes disso era tatuagem com moto e tatuagem com festa de motoqueiro, e era uma coisa bem assim, bem tipo, um pouco banal, né? E o foco não era na arte de tatuagem. E aí eu tive a oportunidade de lançar a primeira revista séria de tatuagem, e essa era o International Tattoo Art. Isso explodiu, isso foi todo mundo que tinha interesse em tatuagem, todo mundo que era tatuador, que queria dar o cu para poder apresentar seu trabalho nessa revista, né? Porque realmente era uma coisa que, porra, cara, eu vou ser o cara, publica minha foto da minha tatuagem, que eu vou ser um cara conhecido, virou um festival de ego. No documentário do Corey Miller, no Tattoo Nation, ele fala dessa fase aí mesmo aí, de quando quando vocês trazem a primeira revista de tatuagem para o mercado americano ali e tudo. Eu fiquei, caramba, muito surpreso quando eu vi isso. Ah, é? Não, essa revista ficou assim, como a Bíblia da tatuagem, porque eu publicava só tatuagem boa, publicava muita história de tatuagem. Eu queria dar respeito aos pioneiros da tatuagem, os caras que realmente, sabe, da geração do Sailor Jerry, do Bob Shaw, desse povo todo, Coney Island,
Fred, sabe, todos aqueles velhos que vieram das gerações anteriores, Tatu Luke, sabe, aqui no Brasil, publiquei artigos sobre o Luke. Então, eu apresentava uma revista que era tipo, educava. Era uma revista, era uma bíblia de tatuagem. Eu apresentava os caras modernos, os melhores tatuadores, o Philip Blue, os caras de todos os países e mais, eu sempre dava valor aos pioneiros verdadeiros da tatuagem mundial. Então, sempre tinha uma mistura de matérias dentro dessa revista, que era a mistura de o atual e o histórico, e sempre com muito respeito Que às maravilha tradições. isso, hein? Que coisa linda. E foi isso, a revista realmente foi minha maior contribuição ao mundo de tatuagem, eu acho. E também era uma ótima Quando, oportunidade de fazer promoção, né? quando foi lançada a primeira revista no Brasil em 1995, a Metalhead Tattoo, direcionada também para tatuagem, você já estava nos Estados Unidos. Já. Mas você teve acesso a essas revistas? Você conseguia enxergar nessas revistas alguma coisa ou não teve acesso? Não, eu nunca vi revista de tatuagem brasileiro. Na verdade, só muitos anos depois que eu chegava no Brasil, agora voltei a morar no Brasil e muitos anos depois, aí nego jogava a revista na minha mão e falava, dá uma olhada, e eu folhava assim, meio assim. Eu não tenho muito interesse hoje de ver tatuagem. Mas tem tatuagem Olha foda só. pra caralho, sabe? Tem os tatuadores que eu tiro o chapéu, mas isso não é mais meu mundo, cara, sabe? Eu saí fora, sabe? Eu escrevo sobre meus anos de tatuador, escrevo minhas memórias, assim, mas no contexto de fazer um inventário, assim, da minha jornada aqui na Terra, porque tatuagem é uma página virada para mim, cara, sabe? De vez em quando, sabe, um velho amigo, tatuador, pede que eu faça uma tatuagem nele de lembrança, eu faço, né? Claro. Mas não é que eu vou sentar numa loja de tatuagem e ficar tatuando o dia inteiro, nunca mais, cara. Isso para mim já é página virada. Valorizo tudo, acho tudo muito bom, sabe? Tudo que eu passei, mas é que nem, sei lá, você foi casado com uma mulher muito bacana e tiveram filhos, e criaram, era muito bacana, mas depois de uma certa época, um olhar para a cara do outro e disse, ah, meu amor, sabe, eu quero ir para a China e você quer ir para, sei lá, para Madagascar, então fique com Deus, eu te amo e vai embora, sabe? E depois o amor fica, mas não é que a convivência tem que ficar. Então eu não convivo mais com a tatuagem, sabe? Eu respeito tudo que eu já passei, sabe? E tenho um amor por certos irmãos aqui que estão nessa vida, vão ser meus irmãos para a vida toda, o Luiz, o Ties, até o Caio, que eu não falo com ele há anos, mas eu fico em contato com o Ties, com o Luiz, e com outras pessoas, né, que ainda estão com vida, né, porque muitos também já fizeram a passagem para o outro lado, sabe? Eu tinha muito amigo tatuador que eu ia ser sempre amigo, apesar fora assim de ser tatuador ou não, mas alguns ficaram e outros não, sabe? Então a vida é essa, né? Existe alguma passagem que você fez na tatuagem que você falou, caramba, isso foi muito complicado, muito difícil, alguma coisa que marcou você durante o período da tatuagem, fora a revista que você falou que foi a maior contribuição que você deu, mas assim, quando você estava trabalhando aqui realmente, que você falou, pô, foi difícil, foi algo que te marcou na história da tatuagem.
Tudo foi difícil. Tudo foi difícil. No começo, o cara querendo começar a entrar num mundo bizarro desse, sabe, sem nenhuma infraestrutura, sem nenhuma ajuda, sem nenhuma garantia de dar certo, então entrando assim, com a cara e coragem para dizer, eu vou aprender essa merda, sabe, sim ou sim. E sem, que hoje em dia, para o cara aprender a tatuar, pô, você compra um livro, How to Tattoo, ou você compra material já pronto, você, sabe, manda, sei lá, no Amazon, no sei lá o quê, você pede material de tatuagem e chega na sua porta, uma caixinha, tudo bonita, sabe, com as agulhas, tudo. Pra gente não era nada disso, a gente tinha que fazer as agulhas assim, soldando, aprender, a gente tinha que regular as máquinas, a gente tinha que até fabricar máquinas, a gente tinha que até tinta, a gente tinha que comprar tinta de loja de pintura e pô, e misturar com várias coisas e fazer experiência na nossa própria pele para ver se não explodia essa porra, cara, sabe? Então, o mundo de tatuagem era um mundo de provas e tribulações, cara, não era como é para essa molecada hoje, sabe? Agora também a gente era tipo os homens da caverna, né? Eu tiro o tiro o chapéu para quem está tatuando agora, sabe? A gente abriu o caminho, sabe? Com facão no meio da mata, abrindo, sabe? Abrindo caminho, matando cobre, jacaré, sabe? E onça caindo em cima da gente, a gente abrindo o caminho e para depois essa nova geração chegar chegando assim na sua bicicletinha, assim, tudo tranquilo. Com a estrada asfaltada já, né? Estrada faltada de quatro Agora, vias e por que que o Luiz Segato fala o tempo todo, põe branco, tio? Era a sua frase. Conta aí. tô tentando lembrar. Eu sei, agora lembro. É que o Luiz, Ele tá aí, ó, botou até ele embaixo aí. Põe branco, tio. agora eu lembro. É que o Luiz, ele chegou nos Estados Unidos, eu já estava bem assim, estabelecido com minha loja em Nova York, fazendo barulho lá, eu já era um cara em Nova York. E o Luiz chegou do Brasil com a cara e a coragem, e ele sentiu que o vibe de Nova York não era bem a cara dele. Então logo, ele quis ir para Miami. Aí eu conheci um velho tatuador lá em Miami que se chamava O Luz Lou, Barrios, Tatu South Lu. Beach Tattoo. O Tattoo Lu e É, South Beach Tattoo. exatamente. Aí eu conheci esse velho e era da minha geração também, um pouco mais antes. E, e eu até liguei para o Lu e eu falei, Lu, tem um tatuador brasileiro muito, muito maneiro, muito bom, sabe? Esse cara, pô, vai ser uma benção para você. Bota ele para trabalhar na sua loja que você não vai se arrepender, que esse cara é nota 10, o cara vai fazer render. Aí o Lu falou, então manda ele aí. Aí eu mandei o Luiz, vai lá falar com o Lu, e o Luiz foi lá e trabalhou vários anos com o Lu. E, e ele virou estrela da loja do Lu, né? Só que o Lu era um cara meio complicado, sabe? O Lu era um velho complicado, era um cara rei. Ele era o rei, sabe? Então ninguém podia Pô, chegar. Ele tinha um ego um pouco frágil, o Lu. E eu lembro que eu cheguei, Luiz já estava lá faz vários anos, e eu cheguei para dar uma temporada na loja do Lu,
eu estava lá tatuando, fazendo uma tatuagem, e o Lu chegou lá, no meio de eu fazendo tatuagem, botou a lâmpada, eu tinha a lâmpada assim, do jeito que eu queria ter a lâmpada para eu poder ver o que eu estava fazendo. De repente chega o Lu, disse assim, a minha loja, e ele chega onde eu estou trabalhando e pega a lâmpada e vira a lâmpada assim, falou, bota a lâmpada assim, não assado, assim, querendo dar ordem. Aí eu olhei para ele e falei, pô, não, cara, estou trabalhando aqui, vai se poder. Aí ele chegou outra vez, eu não sei o que eu estava fazendo, um peixe, um borboleta, qualquer merda. Ele chegou e falou, põe branco! Eu falei, porra, põe branco, né? Aí virou nossa piada, eu e o Luiz, a gente sempre falava, põe branco, põe branco. O Lu, coitado, ele era chatinho. Eu cheguei a trabalhar uns dias lá no South Beach Tattoo. Aí fui visitar o Luiz Segato lá em Miami, mas ele não estava na loja. Tava um garoto brasileiro trabalhando lá também. E a gente desencontrava os horários, porque o horário que o Luiz estava na loja era o horário que eu tinha que estar em South Beach Tattoo, na loja tatuando. E o É, momento o momento que eu tinha de folga, eu, pô, vou correr lá. E fui duas vezes, acabei desencontrando com ele, mas o Luiz também é um grande amigo meu, tenho uma paixão enorme por ele, porque a gente se conhece através do Marco Leone, a gente já se viu várias vezes lá na Itália, estamos junto na Itália, ele, a esposa dele, a gente aproveita sempre ao máximo assim esses encontros, né? É sempre muito intenso. Quando é amigo, né, a gente tem essa intensidade, assim, a gente quer estar ouvindo, a gente quer participar assim, né, da vida da pessoa um pouquinho, né? é, o Luiz é um cara único, cara, sabe? É meu irmão de coração. Eu sinto muito saudade do Luiz. Eu não sei se algum dia ele vai voltar para o Brasil, nem para visitar, acho que são vários anos que ele não vem para o Brasil. E a essa altura dos acontecimentos, eu não sei se algum dia eu vou voltar para os Estados Unidos também, sabe? Eu acho que o mundo mudou de um jeito que eu não gostei muito, e eu saí fora dos Estados Unidos e eu acho que para nunca mais voltar, porque Nossa, se é para me tomar uma vacina, sabe, para eu poder entrar nos Estados Unidos, eu não volto nunca mais, cara. Eu vou tomar essa merda e cada um faz o que bem entender, mas eu não tomo essa merda nem se me pague todo o ouro do mundo, cara, sabe? Não, eu lutei muito duro para chegar onde eu estou, com um pouquinho de sanidade, um pouquinho de saúde mental, físico, espiritual. Então, para eu meter uma experiência de um cientista maluco, sabe, dentro do meu coro, é ruim, mano, sabe? Vai ter que me dar um tiro na cabeça primeiro, aí pode vacinar meu cadáver, mano. Então, vacina aqui, ó, sabe? Então, por isso eu acho que vai ser bem provável eu não poder nunca mais voltar para os Estados Unidos. Estou meio aqui refugiado no meio da mata, cara. E tá de bom tamanho. você foi um dos tatuadores que teve grandes personalidades, né, que passaram lá pelo seu estúdio, que você teve a honra de tatuar. Ficou muito conhecido também por causa disso. Você acha que você ajudou a essas personalidades a quebrar muita barreira, muito preconceito em relação a tatu? Mas que personalidades? John Depp, por exemplo, a galera ali, não foi? Mas o Johnny Depp sempre foi um maluco. Eu acho que ele sempre foi, eu queria, né, sei lá, ele já, não sei, eu acho que eu influenciei ele numa maneira assim que ele me copiou muito, ele copiou meu estilo, assim, para fazer. Porque o ator é um cara que é tipo um papagaio, né? Um cara
que ele meio que rouba a alma das pessoas, né, para fazer personagem próprio. Então, eu acho que eu fui uma influência nele nesse sentido, que eu era um cara que eu tinha meu estilo próprio, sei lá, era tatuagem, era dente de ouro, era minha maneira de me vestir, ou de falar, ou sei lá. E ele se apropriou um pouco disso, sabe, para fazer certos personagens. Inclusive, aquele personagem pirata foi baseado em mim, muito. Embora Que ele não lindo. admitou nas entrevistas, porque eu não era um cara prestigioso como Keith Richards, então ele atribuiu a Keith Richards, mas particularmente ele já falou para muita gente que era eu. Então, o Jack Uhum. Sparrow foi uma criação que ele bolou meio baseado na minha pessoa, junto com outros personagens, como o Keith Richards também. Então, nesse sentido, talvez eu tive uma certa influência em pessoas assim conhecidas, mas isso nunca foi de propósito também. É que eu sempre fui um ser muito autêntico, cara, sabe? E as pessoas têm uma atração para isso, sabe? Principalmente a pessoa que é ator, que não tem, de repente, muita personalidade própria, então ele tem que meio que chupar a alma dos outros, sabe? Para poder construir uma personagem que ele pode dizer que, sou eu. Eles são meio uns seres vampiros, assim. No bom sentido, não tenho nada contra, sabe? Mas gente famosa é outra mentalidade, é outra personalidade. Que Uma coisa. maravilha, cara. E de repente o Jonathan Shaw começa a trabalhar com uma medicina, né? Uma medicina aí, umas ervas especiais aí que eu vou deixar para você falar o nome. Como é que isso entrou na sua vida, cara? Como é que essa faltou entrou na sua vida? Bom, estão fazendo um documentário, longa-metragem sobre minha carreira, minha vida toda. Não, a tatuagem é somente um modo de apresentação, né? Mas o documentário mais se trata da jornada de uma pessoa que sei lá, que viveu várias vidas e várias situações. Então, é o documentário, longa-metragem, tá já há 7 anos em produção esse documentário, já está na etapa final de fazer o rough cut e parece que já estão levando para o Festival de Cannes para concorrer, para ganhar um dinheiro, um patrocínio, sei lá, mas o documentário já foi, a maior parte já foi feito. O Luiz, inclusive, ele aparece nesse documentário, o depoimento dele e de vários outros. E tem gente famosa no documentário falando sobre a pessoa que eu sou, que eu fui na vida deles. Tem o depoimento do Iggy Pop, tem o Johnny Depp, inclusive tem o Johnny Depp fazendo uma tatuagem em mim, que eu ensinei ele a tatuar um pouco, ele rabiscou umas letras no meu braço, que as letras eram Original Captain Jack, escreveu no meu braço. Porque isso foi onde ele, como se fala, ele Afirma, né? Afirma da onde veio. firmou, firmou a origem daquela personagem, afirmou isso aí. Então, meus direitos autoriais estão tatuados no meu braço. E essa tatuagem, essa filmagem foi feito e vai se apresentar no documentário. Que Então, maravilha. mas enfim, o documentário também fala sobre assim, a trajetória geral da minha vida, muita coisa, muita viagem, muita loucura. É que, bom, eu era um baita drogadicto, sabe? Eu era um toxicômano da pior qualidade. E eu bebia, eu era alcoólatra, eu sou alcoólatra, recuperado. E então,
Isso tem a ver com minha saída do mundo de tatuagem um pouquinho, porque eu me drogava, eu me bebia, e eu era um alcoólatra e um toxicômano bem funcional. Eu conseguia viajar o mundo, consegui fazer altas tatuagens, consegui fazer mil coisas, né? Mas eu sempre drogado, sempre bebendo, sempre até que eu cheguei no fundo de poço e com isso, e 20 anos atrás, 20 anos e alguns tempos atrás, eu caí no fundo de poço e tive que parar de beber e parar de me drogar. E nisso eu comecei assim uma busca espiritual de recuperar minha alma, sabe? De recuperar minha alma mesmo, sabe? Porque minha alma já foi para o ralo, né? Então, daí nessa eu tive que mudar tudo. Eu mudei, primeiramente, mudei muita coisa, mudei estilo de vida, mudei maneira de pensar, mudei assim, porque quando você chega assim numa trajetória de recuperação de uma doença assim espiritual, um mal-estar, sabe, mental, espiritual, emocional, você tem que mudar tudo, cara. Tem que mudar tudo, todos os velhos hábitos, velhas maneiras de pensar, todos esses velhos paranoia, tudo isso, hábitos, gente, lugares, pessoas, etc. Tem que mudar. Aí foi nessa que eu comecei a sair do mundo de tatuagem, porque a tatuagem era meu estilo de vida. Meu estilo de vida me levou para o fundo de poço. Então, tudo que era relacionado àquela velha vida, eu tinha que mudar, né? Eu tinha que mudar tudo. Então, eu parei de tatuar, comecei a escrever livros, comecei a escrever querendo resgatar minha alma, saber de onde veio, sabe, os raízes desse mal-estar que me levou a quase me matar de droga e álcool. E nessa busca espiritual, eu conheci o kardecismo, conheci a Umbanda, comecei já a me adentrar nos estudos metafísicos, né? E aí, nessa, uma coisa leva a outra, e um dia encontrei as plantas de saber, né? E eu conheci o Santo Daime, conheci a Ayahuasca e comecei a trabalhar, né, nas rodas de Santo Daime, até que, até que eu vi que esse era um caminho que eu realmente queria seguir. Então eu me fardei no Santo Daime, já faz muitos anos, sou fardado no Daime, e continuo assim trabalhando nesse contexto espiritual, mas isso não é o começo nem o fim, né? O Daime para mim é mais uma ferramenta assim na jornada espiritual, no aprendizado espiritual de um ser em desenvolvimento, né? Então eu acho que essas plantas de saber são como se fala, são professores. E eu, como bom estudante, sabe, tenho que prestar atenção no professor. Que lindo. E então eu faço esses trabalhos, eu trabalho com Santo Daime, trabalho com outras práticas espirituais, faço parte de grupos de dose e passo também, de tentar ajudar o adicto e alcoólatra que ainda sofre. E eu trabalho muito para bem-estar, assim, das almas penadas, como alma penada que está buscando a luz. Então, para eu encontrar a luz, eu tenho que também ajudar os outros que estão buscando a luz. Então, é uma coisa assim, uma coisa que é o caminho que eu segui, que eu fui obrigado a seguir. E agora é mais por amor do que por obrigação. Eu acho que tudo que a gente recebe na vida, a gente tem que passar para adiante, né? E como eu fui recipiente dessa bênção de poder me recuperar de um estado de consciência geralmente fatal, né? Geralmente incurável e progressivo e de determinação fatal, como eu recebi
vamos dizer, uma cura para esse estado, sabe? Então eu sinto uma certa obrigação de passar isso para diante para quem quer se curar. Tá bem? Eu não posso ajudar ninguém que não quer ser ajudado, mas quem pede ajuda, eu tenho uma certa obrigação de espalhar, assim, um pouco dessa luz que eu recebo, entendeu? De compartilhar com os outros. Então, é uma, sei lá, é uma vida que eu levo hoje em dia. Então, o Santo Daime me ensina muita coisa, eu aprendo para poder também ensinar, né? Eu Que aprendo maravilha, cara. para poder Que, ensinar coisa. e Mas que eu depois, ensino através dos meus livros, das minhas histórias, onde eu conto minhas experiências, sabe? Eu não sou muito bom de falar sempre, mas se eu escrevo bem pra caralho. Então, os livros que eu escrevo são eu livros acho que eu, de autoajuda. eu acho que eu quero fazer eu vou fazer um pedido aqui para você. Esse projeto, a história da tatuagem no Brasil, é um projeto que eu vou bater de frente para conseguir fazer meu mestrado também na faculdade, baseado nisso. Eu sou formado em artes visuais, sou um apaixonado pela história da tatuagem, pelas vozes como você está fazendo. E eu vou fazer um pedido aqui do fundo do meu coração e do seu coração, cara, que as conexões astrais aqui fluam, que eu vou pedir para você se você pode escrever o prefácio para mim. Ah, Se claro. você, se você pode escrever as primeiras páginas aí para mim, assim, desse prefácio sobre a história da tatuagem no Brasil, porque das entrevistas que eu fiz, todas são muito, 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 muito importantes. A voz de cada tatuador que passou aqui são maravilhosas. Mas, Jonathan, quando as pessoas chegaram para mim, esses nossos amigos em comum, e falaram, Lico, você tem que entrevistar o Jonathan. E eu inicio nosso bate-papo e você falando, cara, eu não sei nem ainda quem eu sou, tô aqui para me descobrir. Eu não sei, eu não fiz grandes coisas pela tatuagem. E eu ia te cortando ali, você continuou e agora eu posso falar. Você fez, cara. Você é tatuagem. Você é o cara que inspirou dezenas de artistas que veio de você. Você é um cara que vai inspirar dezenas, centenas de jovens que estão começando na tatuagem, que sabem que a tatuagem abre todas as portas desse mundo, que foi a frase que eu ouvi do meu mestre Kaká. Ele falou, você quer entrar na tatuagem? A tatuagem vai abrir todas as portas e você vai ter que saber qual delas que você vai querer viver, porque vai ser muito louco esse mundo, vai ser incrível esse mundo, a atração que ela vai te dar é incrível. E você narrou agora exatamente, cara, o que é o mundo da tatu, velho. Você narrou de uma forma mais humilde que eu já ouvi na vida, cara. Você narrou da forma mais pura que eu já ouvi da história da tatuagem nesse tempo todo. Não é puxação de saco, não é balela. Eu acho que quem está assistindo essa live agora percebeu nitidamente, cara, o porquê que você merece, cara. Por que que todo mundo te exalta? Por que que o Luiz Segato falou que te ama, velho? Por que que as pessoas chegaram e falaram, meu irmão, esse cara vai derrubar tudo? Pô, Jonathan, eu tô emocionado, cara. Eu tô sem palavras aqui para agradecer isso, cara. O tanto que é Bom, bonito isso que você falou, velho. bom, eu que tenho que agradecer pelas lindas palavras e pelo sentimento atrás dessas palavras, eu agradeço, eu tenho que agradecer, eu tenho que agradecer. E quando alguém me agradece, eu agradeço a Deus, porque é só pela graça de Deus que eu ainda estou vivo, né? Depois de toda a maluquice que eu já fiz nessa. Axé, cara. Então, só Tu pela é graça que, de Deus que eu estou podendo falar coisa com coisa, né? tu é qual signo, cara? Eu sou de câncer, eu fiz aniversário
Agora, faz algumas semanas, sei lá, eu nasci no 4 de julho, dia de independência dos Estados Unidos, e eu Aham. cumpri 68 anos agora, Cara, 68. Que mamãe Iemanjá lhe cubra de bênçãos, cara, que lhe cubra de energia positiva, que ela te abrace assim de uma forma, cara, e te afaste de todos esses maus aí que um dia você viveu, cara. Que essa sua mãe aí, cara, de cabeça aí, ó, possa, porra, levar sempre essa energia aí, cara. Eu tô arrepiado aqui, velho. Eu tô arrepiado aqui com esse bate-papo, velho. Obrigado, velho. Obrigado, velho. Muito obrigado. Puxa, legal, legal. Legal a gente ter essa conversa. Muito agradecido mesmo, gratidão eterna. E se você quiser que eu escreva alguma coisa para seu livro, assim, prefácio, forward, qualquer coisa, é uma honra para mim, porque É seu, cara, não, é seu. O dia que você o me que eu, mandar, vai estar pronto. O tema é a história da tatuagem no Brasil, mas a essência é exatamente isso que você falou agora do começo, meio e fim, cara. A essência da mas tatuagem. vou contar uma história agora, uma historinha, porque, sei lá, faz uns 6, 7, 8 anos, tiveram uma convenção de tatuagem no Rio de Janeiro. E eu estava morando no Rio de Janeiro naquela época. Eu era longe, fora do mundo de tatuagem, mas algum maluco ligou para mim e falou: Porra, cigano, eles me chamam de cigano lá. Pô, cigano, você tem que ir lá. Você era um cara no mundo de tatuagem, no começo, aqui no Brasil, vai lá na, naquela convenção de tatuagem. Eu falei, será que eu vou, cara? Sabe, eu meio saco cheio de papo de tatuador quando eu saí fora, sabe? Será que eu vou? Aí eu fui. Acabei indo, fui lá, peguei a moto, desci lá, era lá na Praça Mauá, eu acho. Aí eu fui lá, entrei, paguei até para entrar. Aí tinha o nome de todo mundo, tinha umas bandeiras assim, lá pelo telhado, sabe? Bandeira com nome de um, de outro, de todo mundo. Aí meu nome, aonde, sabe? Né? Aí eu cheguei lá, eu falei com um, falei com outro, todo mundo me tratando meio assim, com uma frieza, sabe? Aí eu falei, pô, que merda é essa, sabe? Porque os caras estavam me tratando desse jeito, como se fosse um inimigo, sabe? Aí eu cheguei pro Caio, que era meu velho amigo, eu cheguei pro Caio, eu falei, pô, Caio, qual é, mano, sabe? Você tá agindo de um jeito comigo, como se não me conhecesse? Qual foi? Sabe? Você pirou? Eu fiz alguma coisa, sabe? Comi sua namorada? O que foi? Aí ele falou, não, é porque o povo tá meio bolado com você, porque, olha só, saiu um livro da tal de Kat Von D, sabe? E Kat Von eu tenho D, que. no livro da Kat Von D, ela não sabe nada sobre minha vida, ela me conhece, eu era um cara que ela até respeitava a minha pessoa, a minha história no mundo de tatuagem, que realmente nos Estados Unidos eu fiz muita contribuição ao mundo de tatuagem. Eu digo que no Brasil eu não fiz muita contribuição, eu comecei a tatuar aqui, mas depois que eu fui para os Estados Unidos, eu fiz muita coisa que realmente revolucionou o mundo de tatuagem mundialmente. Lá eu fiz, sim. Mas, enfim, no Brasil, pelo menos eu fiz umas amizades, aprendi uma coisa sobre tatuagem, alguma coisa eu fiz. E eu estava aqui entre os primeiros meia dúzia de tatuadores no Brasil. Aí, aí eu fui perguntar para o Caio, pô, qual foi, irmão? Por que está todo mundo me tratando assim com essa frieza? Sabe, eu não fiz nada, cara. Aí chegou ele, o Caio falou, pô, é porque no livro da Kat Von D, ela escreveu que você era o rei de tatuagem no Brasil. E o Boris, inclusive, ficou me tratando como se eu tivesse culpa de alguma coisa que uma pessoa que eu mal conheço escreve sobre mim, entendeu? Como se eu tivesse me autoafirmando de ter sido isso, aquilo e tal.
Aí eu olhei para ele e falei, meu irmão, fala sério, você acha que eu falei essas coisas? Cadê meu nome embaixo dessa frase? Eu falei isso? Eu nunca falei isso. Eu nunca falaria uma coisa dessa. Nem tatuava mais no Brasil há mais de 15, 20 anos, sei lá. Como é que eu vou falar isso? A pessoa veio, inventou essa ideia, falou isso porque ela queria, sei lá, falar de todos os países. Assim. Aí ela não conhecia ninguém em Brasil, então ela conhecia eu, que tinha tatuado no Brasil alguma hora. Então ela falou, o Jonathan Shaw, eu não sei o quê, o rei da tatuagem do Brasil, mas eu nunca falei isso. E as Olha pessoas assim. ficavam... Cara, o mundo de tatuagem, cara, sabe, eu não me envolvo muito com essas políticas de tatuagem, eu tenho que rir na cara desses caras que, sabe, é um mundo de muita inveja, Muita muito vaidade, muito vaidade, ego. muito inveja, muito ego, cada um se achando, sabe, o tal, sabe? Cara, sabe, tô fora. Muito obrigado, mas eu não quero ser o rei da tatuagem nem no Brasil, nem em lugar do universo, sabe? Eu sou mais um, sabe? E só isso eu nunca iria falar que eu fiz isso e aquilo e tal, que eu não fiz, porque, sabe, eu posso ser mil coisas, mas honesto eu sempre fui, cara, sabe? Eu nunca vou afirmar que eu fiz alguma coisa que eu não fiz. E o povo ficou assim, me olhando estranho, você é o reizinho da tatuagem no Brasil, né? Vai se foder, cara, sabe? Vai chupar. Então, O pessoal não quer aceitar é, quando a gente faz algo, né? Eu estou passando por isso. é, Quando eu comecei esse projeto, eu falei, eu preciso dar voz a todo mundo. Eu é, preciso ouvir, de repente, um cliente do Jonathan. Ele não é tatuador, mas de repente um cliente dele vai me contar relatos da vida, da história da tatuagem no Brasil, que vai ser maravilhoso. Você, como escritor, você sabe muito bem disso, que a gente tem que ouvir de todos os lados. E recentemente fiz um convite para uma pessoa que eu acredito ser importante, e a pessoa simplesmente falou que jamais participaria do projeto porque tem fulano de tal, e fez um algo tipo assim que eu falei, olha, você vai me desculpar, mas eu não acredito nisso, não, eu vou te respeitar a sua opinião, mas nunca mais na sua vida, tipo assim, fale dos meus convidados ou do projeto, porque esse projeto a gente não tem patrocinador, não tem marca nenhuma aqui bancando, não tem apoio. O apoio que a gente tem, como eu falo no começo, são de duas pessoas maravilhosas, que é o da Valentina Movies, o cara que faz a edição pra gente lá, e o do Sicários Artes, que faz a arte, o Juliano Batalha. E todos os patrocinadores que estão ali são os tatuadores. Até o momento, 33, 34 tatuadores que doam o que é de maior valioso para eles, que é o tempo. As histórias individuais de cada um. Então, eu fiquei muito chateado quando eu vi isso. Mas hoje, com essa live aqui, eu te falo, cara, eu saio daqui abençoado. E se a Kate Von D falou que você é o rei, de repente para ela, no sentimento dela, uma pessoa que ela nem sabe quem é, talvez você seja o rei mesmo, cara. Talvez você seja o rei mesmo. Talvez na vida dela você seja Xangô, sacou? Xangô, o cara. E aí a galera que vai ouvir vai se sentir, vai doer, cara. Vai doer lá no fundo. Fala, porra, por que que não sou eu que sou o rei? Por que que um cara que. Então vai se doer, as pessoas vão se doer. Aí você. Não é verdade? É verdade, cara. É na verdade. verdade, Então. tô nem aí, não tô nem aí, tio, sabe? Esse negócio esse mundinho de tatuagem, graças a Deus eu saí fora há muitos anos, tô nem aí, sabe? Inveja, como disse aquele adesivo que se cola no carro, inveja é uma merda, cara. Inveja Então, é uma merda.
É isso Então, mesmo, é isso mesmo. quem tem essa inveja vai comer sua própria bosta, tô nem aí, cara, sabe? Eu sigo meu caminho e deixo quem quiser falar, porque a regra é essa, cara, sabe? Eu não posso ficar, sabe, dando atenção para quem sai andando, tragando pedo dos outros, cara, sabe? Eu não... Perfeito. Mas mais uma vez, eu quero que Mamãe Iemanjá lhe cubra de bênçãos, agradecer do fundo do coração isso aí. Tá nas suas mãos. Aí, quando você puder me mandar o, o prefácio, é todo seu. O Bom, mas projeto, o antes projeto. de mandar, peraí, antes de mandar o prefácio, tem que ver algum trecho do livro para saber de que eu tô, sobre que eu estou escrevendo, né? Perfeito. Eu O não posso livro, fazer um prefácio para uma coisa exato. desconhecida. Então tem que. Você vai ser uma das primeiras pessoas que eu vou mandar o trabalho para você dar uma olhada e analisar. Mas o Então, projeto é mandar, exatamente isso. Tudo isso que mandar você falou. a sua introdução, alguma coisa que aí eu posso escrever, porque na introdução você vai falar de que se trata o livro, mais ou menos. Aí eu posso acrescentar Já alguma posso, coisa. já posso te adiantar tudo. O que eu vou falar é exatamente isso que a gente conversou. É dar voz à história da tatuagem no Brasil, a dar respeito, a dar valores e não preço, e dizer que nós somos tatuagem. Quem é tatuagem para sempre será e não está. É basicamente isso, mas não se preocupe, eu te envio com calma, com todo carinho aí. Meu amigo, muito Beleza? obrigado. Vou deixar você se despedir aí com a rapaziada e eu encerro. Então, muito obrigado mais uma vez pelo privilégio de estar aqui com você. Para mim é uma honra e te mandar um abraço e um forte abraço para todo mundo presente e estamos juntos e desejo para todos que eu desejo, mas para mim é saúde, paz e muita luz, muito amor e sempre caminhos abertos, Sarro. Arro. É isso. Tio, põe branco, hein? Põe branco, põe branco, põe branco. Tirar Fica com com o Deus, tchau. papagaio. Eu acho que o Luiz tinha um papagaio que ensinou a falar: põe branco, põe branco. Eu vou fazer um adesivo. Eu vou fazer um adesivo assim. Tio, põe branco. Jonathan Tio, Shaw. põe branco. Isso aí. Valeu, mestre. Fica com Deus. Gente, muito obrigado aí mais uma vez. E até a próxima quinta-feira aí com mais uma história da tatuagem no Brasil.